Tocaia do Norte. Este é o título do livro de Sandra Godinho, lançado pela editora Penalux em 2020. Eu sou o Isner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Aqui eu falo sobre a literatura brasileira contemporânea, sobretudo aquela publicada por editoras ou autores independentes. Você pode sugerir livros, preferencialmente prosa. Pode também mandar a sua obra, se você é escritor. E pode enviar vídeos comentando obras. O canal é seu também. Neste vídeo, eu vou comentar um pouco da trama deste romance Tocaia do Norte. Mesmo se tratando de uma história razoavelmente conhecida, eu preciso falar sobre alguns detalhes do livro para justificar o meu comentário. Sandra Godinho é uma escritora paulistana, graduada e mestre em letras. É autora de O Poder da Fé, livro de 2016, Orelha Lavada, Infância Roubada, de 2018, O Verso do Reverso, de 2019, entre outros livros. Este romance, que pode ser considerado regionalista, se inicia com a história de três amigos: o narrador, João de Deus, Vivaldo e Sabá, que vivem na periferia de Manaus. O pano de fundo é a construção da rodovia Manaus-Boa Vista e a disputa de terras com os indígenas, que eram vistos como inimigos do progresso. Neste contexto, João de Deus, prometido para a Igreja Católica pela mãe, tem de se tornar padre. Ele conhece o padre italiano Giacomo Chiarelli, missionário da Consolata, que servia na prelazia de Roraima e foi escolhido pelo governo para tentar negociar com os Waimiri Atruari. Claro que uma negociação em que há interesses tanto do governo quanto da Igreja Católica, sempre, lógico, em prejuízo dos povos indígenas. A obra é baseada na expedição do padre Giovanni Caleri, que realmente ocorreu. Aqui no romance, o padre italiano recebe então o nome de Giacomo Chiarelli. A história, razoavelmente conhecida, termina, claro, em um massacre. Estima-se que foram exterminados mais de 2.000 Waimiri Atruari no decorrer da construção desta rodovia. O exército atacava as aldeias sem dó. O padre italiano, arrogante, acreditava que conseguiria pacificar os indígenas e, inclusive, colocá-los para trabalhar na construção da rodovia. Uma missão suicida, claro. João de Deus é seduzido por essa ideia de aventura que o padre Caleri lhe apresenta e decide se unir ao religioso nesta expedição. Essa primeira parte do romance, que narra a formação de João de Deus, a falta de vontade de seguir a vida religiosa, as amizades, as aventuras infantis, é construída de uma forma muito lírica, muito rica, com uma segurança e uma destreza que só uma grande escritora pode ter. Este tema, tão rico, tão importante, destoa do que se produz hoje na literatura brasileira contemporânea. É um tema que devia estar na ordem do dia. Essa questão indígena, essas
pacificações sem sentido, isso de catequizar uma população, devia estar na ordem do dia. Uma literatura que mexe em feridas assim, ainda totalmente abertas. Eu tenho aqui em mãos um romance vigoroso de mais de 300 páginas que resgata esse período tão sinistro de nossa história. Os diálogos deste livro são muito bem construídos e dão uma riqueza à trama. As descrições eficientes da vida no seminário, na floresta, nos subúrbios de uma cidade que deseja se modernizar, são destaques desta obra. A construção de dois personagens chama a atenção, de João de Deus e do padre Caleri. A escolha do modo de apresentar os dois foi muito feliz. João de Deus é retratado desde a infância, fazendo com que o leitor fique próximo dele, se solidarize com suas inquietações. E o padre Caleri é retratado como alguém progressista dentro da igreja, um padre que não usa batina, que fala palavrões, que bebe cerveja durante o almoço. Por meio de diálogos muito bem construídos, muito bem costurados, conhecemos a arrogância deste padre, os problemas dele com a cúria, as manobras para levar adiante algumas ideias um tanto absurdas. São personagens que ficarão marcados na história da literatura brasileira. Eu peço ao leitor que não se assuste com estas 300 e poucas páginas e aceite o desafio. A viagem vale a pena. Vale a pena você se embrenhar nessa Amazônia lírica. Vale a pena você conhecer um pouco mais da história dos Waimiri Atuari. Um pouco mais do que o regime militar fez com os povos indígenas, num período pouco documentado de nossa história. Um pouco mais dessa prosa tão rica e tão lírica. Trata-se de um excelente livro e eu espero que tenha o reconhecimento que merece. Eu vou ler agora o início deste romance, que dará a você uma boa ideia do estilo de Sandra Godinho e também mostrará a abundância de termos regionais utilizados na obra, bem como o lirismo da narrativa. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras independentes. Prólogo. Às 5 da manhã, a hora do silêncio profundo, eu ainda cambaleava sonolento para o rio, sem ter conseguido dormir, com a barriga empachada de novo. Uma névoa encorpada, quase pegajosa, cobria a água gelada. Escorreguei pelo barranco para pegar um pouco do rio escuro nas mãos e molhar o rosto. A ideia de pai e mãe de querer que eu acompanhasse o padre nunca me pareceu mais besta. Se queriam que eu aprendesse alguma coisa, era a certeza de que não dava para essa vida. Tomei um pouco d'água e espertei. Era muito novo para ter arrependimento, mas tinha. Não queria virar comida de bicho. Fui avisado desde o começo para não me afastar da expedição. Podia ir até o rio tomar água e dar de cara com uma onça. Na mata da região, o que não faltava era bicho grande.
cobra engolindo homem maduro, jacaré arrastando criança ribeirinha na boca para sumir rio acima. Sem falar nos peixes enormes ou pequenos, feito candiru, que entrava pelo canal do mijo e te comia por dentro. Ai de quem tentasse tirar! O bicho abria a barbatana e ficava empacado, sem chance de se mexer. Só médico para abrir, tudo o pai falou, que tomasse cuidado. Tomei a picada de volta, o negrume pingando na pele, o céu querendo se rasgar com uma luz suave, o medo cravado no peito, gritando nos poucos fios de barba que despontavam, até que ouvi um estampido próximo ao acampamento. Vai ver, alguém atirou para afugentar bicho. Não queria dar de cara com nenhum e me apressei para retornar, com as folhas me lambendo a cara. Quando cheguei perto, ainda no meio das folhagens, avistei o padre já levantado da rede, curvado para a frente, segurando a barriga, o corpo dobrado, como se sentisse dor. A primeira ideia que cruzou minha mente era que Chiarelli passava mal que nem eu, uma lógica sem sentido, porque o homem podia comer um elefante sem sequer arrotar. Aproximei-me mais um pouco e o notei caminhando com dificuldade, seguindo em frente pela clareira, possivelmente atrás de algum remédio que o grupo tinha trazido. Ou alcançar o rádio, ou despertar os outros expedicionários. Foi quando uma flecha o atingiu pelas costas, na altura do ombro esquerdo, fazendo-o dobrar-se ainda mais, caindo com o corpo atravessado sobre a rede. Tudo aconteceu sem eu assentar direito o raciocínio no corpo doente. O que aconteceu em seguida foi muito rápido. Cara de onça fez um disparo com a arma de fogo, acertando o arco da mão esquerda do Aimiri Atroari, que caiu desmaiado. Olhei para o padre à procura de garantia, alguma ideia de fuga, algum tipo de proteção que o mais fraco procura no mais forte para se fortalecer, por empatia ou por associação. Então, vi que ele esgotava seu cálice de amargura. Em silêncio e sem que me vissem, vi-me perdido de caminhos na suposição incontestável de que estava no meio de uma emboscada. Eu, que nem mesmo queria estar ali acompanhando o padre. Retomei o caminho de volta ao igarapé, evitando os galhos retorcidos na altura do rosto, somente o húmus macio derramado no solo a servir de apoio para as pernas que tremiam. Ouvi os gritos das mulheres, estridentes e cortantes. Corri, ainda vislumbrando o rosto de Chiarelli na mente que desmiolava a cada passo. Tinha de me escafeder da floresta, fugir, atentando ao barulho do igarapé ao fundo para me servir de guia. Não podia alcançar as voadeiras mais adiante. Os índios provavelmente me aguardavam, o único do acampamento que não estava entre os homens. O mateiro teve razão em querer debandar do grupo dias antes, mas me lembrar disso, naquele momento, não adiantava de nada. Eu, um moleque ignorante dos interesses do mundo, gastei as pernas, que já não sincronizavam no movimento, a sede apertando na boca. Vinha acompanhando o igarapé no rebuliço de suor e saliva. Em descompasso, a cabeça querendo fugir e as pernas querendo ficar, a calça rancheira escondendo a tremedeira e a vergonha, o mijo escapando pelas pernas. Não era cabra macho feito padre. O som da terra, pisada pelo medo, tinha um cheiro de merda mais que mato, de matéria em decomposição. A camisa, sufocada pelas manchas de suor, a imagem do religioso ferido na mente anuviada, o homem que para mim era um exemplo de caráter a seguir e a desistir. No mesmo movimento, um horror e uma bênção. No mesmo movimento, uma cruz e uma espada,
seu rosto ensanguentado não me saiu da cabeça, seu corpo por cima da rede se estabacando ao chão, sua cruz de madeira procurando nos céus a resposta que nunca veio. Deus não podia nos ouvir naquele fim de mundo. Será que o padre também duvidava? Quem leva Jesus no coração nada teme. Suas palavras ainda ecoavam na minha mente. O problema era exatamente esse. Tudo o que levava no coração era traquinagem de seminarista e de menino gaiato. O pesadelo é recente. E se hoje me proponho a falar, é por medo de esquecer.